Escola Sabatina começou, encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Essa semana nós estudamos a lição 11, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falamos, aí então das três pessoas da Trindade. E aqui o verso para memorizar está em João 14, 26, que diz: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, nessa semana nós falamos um pouco, a respeito aí então da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ali no contexto do Evangelho de João. O Evangelho de João é um mosaico de temas. João usa sinais para mostrar que Jesus é o Messias prometido. João usa também uma série de testemunhas para proclamar que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. E ele também apresenta as declarações, por exemplo, que começam com a expressão, eu sou, para apontar a divindade de Cristo. Todas as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são mencionados também no primeiro capítulo de João. Então, a lição tem esse objetivo de tratar um pouco a respeito deste tema da Trindade, João apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora dentro do contexto do discurso de despedida de Jesus, Antes, então, da sua morte e morte de cruz. Domingo, o Pai Celestial. O Evangelho de João é escrito do ponto de vista de toda a narrativa bíblica que começa com nossas origens, O Evangelho de João começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, no princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Eles são a fonte de tudo que existe. Eles criaram o universo, incluindo os seres que nele habitam, E uma criação especial aqui no planeta Terra, que é a humanidade, Mas, infelizmente, Lúcifer trouxe, o pecado a este mundo. E com este pecado, ele rompeu o relacionamento que o homem tinha com Deus, Houve aí, então, uma ruptura de relacionamento. Lúcifer distorce a imagem e o caráter de Deus. Assim, então, Jesus assume, sobre si a nossa natureza humana para fazer o quê? Restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação à humanidade. Então, Jesus é esse elo, que nos liga novamente ao Pai, que mostra verdadeiramente o caráter e a imagem do Pai. Enquanto esteve aqui, Jesus submeteu a vida, ao Pai, vivendo de acordo com a orientação do Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Jesus, então, sempre se referiu ao Pai. Tudo que ele fazia, ele deixava muito claro que ele está fazendo aquilo pela vontade do Pai, que ele e o Pai estavam sempre ligados. Segunda, Jesus e o Pai. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. No entanto, por causa do pecado, esse relacionamento foi profundamente abalado, Diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer o quê? Cura à humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que Deus estava disposto a oferecer. Para concretizar a restauração do relacionamento quebrado, uma das três pessoas da divindade se encarnou, como um ser humano. E a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus, E essa pessoa da Trindade nós sabemos que foi Jesus Cristo. Jesus veio para declarar a glória de Deus, E ele veio também para restabelecer este relacionamento que havia naquele ponto do pecado se rompido, Então, Cristo veio para nos restabelecer ao Pai. Esse era o propósito de Cristo, Restaurar o caráter, a imagem de Deus em nós e trazer salvação ao mundo. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Cristo explicou quem é o Pai e mostrou qual é o seu relacionamento dele, de Deus, com o nosso mundo. Tudo isso está de acordo com João, capítulo 1, verso 18, que diz: ele revela ou dá a conhecer o Pai, Jesus fez isso inúmeras vezes. Então, Jesus sempre tinha a preocupação de revelar o Pai, de mostrar qual é o caráter do Pai.
O discurso de despedida de Jesus é um dos textos de João em que ele revelou o Pai, né, mais plenamente, né? Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso à humanidade a Deus, né? Jesus declarou que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos aqueles que almejam chegar até Deus precisam passar por este caminho que é Jesus Cristo. As afirmações de Jesus sobre seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo o que ele diz, ele ouviu pessoalmente do Pai, que crer nele é o mesmo que crer no Pai, porque que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai, e que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela sua salvação. Testemunho poderoso da proximidade de Jesus com seu Pai celestial. E quão reconfortante é saber que as três pessoas da Trindade, elas trabalham juntos por amor à humanidade e para a salvação da humanidade, né? Quarta-feira, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. No entanto, seu papel é crucial para o sucesso da missão de Jesus, né? Já no primeiro capítulo de João, vemos quão central é o papel do Espírito Santo. João nos diz que todos os que receberam o Verbo, isto é, todos os que creram nele, né, se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso acontece somente por meio da obra do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo tem outras obras que ele faz na nossa vida. A Bíblia diz para nós, né, em João, capítulo 3, verso 33, e João 16, do 8 ao 11, também sobre isso. O Espírito nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, a chave para sabermos o que é certo, verdadeiro e bom é submeter-nos à nossa razão e experiência à palavra de Deus, por meio do poder convincente do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que tem este poder de nos convencer. Então, ao estudarmos, ao nos submetermos à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos convencer, nos mostrar a verdade e nos guiar para toda a verdade. A oração de Jesus. E aí nós estamos falando de João capítulo 17, né, que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Ela conclui o discurso de despedida. Cristo veio ao mundo para que a humanidade finalmente fosse restaurada ao relacionamento pessoal e original com Deus. Jesus realizou com fidelidade os sinais que o Pai havia lhe dado para fazer. Em palavras e atos, ele levou Deus até as pessoas, né? Ele trouxe ali, então, o entendimento de quem era Deus, fazendo com que as pessoas entendessem, né, o plano da salvação. Esse era o objetivo de Jesus, restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, para voltarmos a ter aquele relacionamento pessoal, né, que nós deveríamos ter desde o início, mas por causa do pecado ele foi rompido. Mas Cristo veio para trazer este elo novamente, para nos trazer a presença do Pai. E aí tem uma declaração extraordinária no Evangelho de João, capítulo 17, que é: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti quem? Deus, né? O único Deus verdadeiro. Mas Jesus também fala, né, de entendermos e aceitarmos, né, crermos que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade também, né? Também crermos nele, no Cristo, né? E ele também é Deus. Cristo revelou o Pai, o que era essencial por causa dos conceitos errados sobre Deus. João mostra que Jesus levou essa missão a sério. Ele representou corretamente a palavra e as ações de Deus. Se a verdade não fosse importante, por que ele iria tão longe, não é verdade? Jesus enfrentou dificuldades, foi rejeitado pelas autoridades religiosas, sofreu indiferença do povo e até dos seus discípulos. Um deles o traiu e o outro o negou 3 vezes. Que difícil, né? A missão de Jesus. Ele sofreu provocações e morreu na cruz pelas mãos daquele a quem tinha sido vindo salvar, né? Então Jesus ele veio para salvar a humanidade e através da mão daquelas pessoas que ele veio para salvar também, ele acabou sendo torturado e morto, né? Mas o amor de Deus, ele é extraordinário. No momento da cruz, em suas últimas palavras, ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, pois não sabiam o que estavam fazendo, né?
Você vê que é tão extraordinário como João apresenta para nós a Trindade, o papel do Pai, do Espírito e de Jesus. Quando Deus criou a humanidade, criou para um relacionamento íntimo e maravilhoso com Ele. O pecado nos separou. É como se você pegasse uma corrente e você esticasse ela e aquele elo quebrar. E aí não existe mais como unir. Mas Cristo é o que une esse elo novamente. É Ele que nos une novamente ao Pai para restabelecer o nosso relacionamento pessoal com Deus. Por isso é tão importante nós cultivarmos diariamente o estudo da palavra, a oração, o estudo da lição da escola sabatina que tem nos aprofundado nos entendimentos para que cada vez mais o nosso elo de relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela venha se fortalecer, porque através disso eu compreendo cada vez mais quem é Deus, a sua missão e o que ele tem para a minha vida, porque ele nos salvou para um propósito especial. Não é para ficarmos apenas como ouvintes, mas sermos praticantes da sua palavra, cooperadores para a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, que continuemos estudando e mantendo o nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. E através do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, ele vai nos orientar, nos dar as ferramentas, nos capacitar e vai nos convencer também de onde nós caímos para nos arrependermos e irmos novamente ao Pai através do caminho que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de estudo da lição, onde nós podemos recapitular aquilo que ao longo da semana nós lemos e estudamos. Como é bom perceber, Senhor, que a Trindade, ela ama a humanidade e que ela trabalha fervorosamente para a salvação de todas as pessoas. Nós queremos, Senhor, ter cada vez mais intimidade e relacionamento contigo. E sabemos que é através de Cristo Jesus é que nós conseguimos nos relacionar contigo novamente. E o teu Santo Espírito tem um papel fundamental de nos convencer do nosso pecado, de nos guiar a toda a verdade, para que possamos restabelecer, através de Cristo Jesus, esse relacionamento. Nós te louvamos e somos gratos, Senhor, e queremos participar da tua obra, Senhor. Queremos participar da missão que o Senhor tem. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e pedimos continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.